Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como nós estamos? Mais um café comigo aqui, a minha grande amiga Graziele. E aí, olha só que mesa linda, maravilhosa. Temos que falar o que antes de começar tudo? Da nossa incrível padaria Master Pão, que Ui. abastece o nosso buchinho e deixa a gente feliz todas as Sempre, sempre, manhãs, todas as sempre. manhãs de gravação. Esses dias quase que eu recebi um zap falando: traz o bolo de banana. Gente, eu amo, é muito bom. Nossa, Ó, quem não provou, prove. prove. Master Tá Pão, perdendo padaria. tempo. Com certeza. Tá perdendo tempo de vida, É. qualidade de vida. Padaria Master Pão fica no ponto final do Jacina, na Rua da Creche. Gente, vale a pena dar uma conferida. Vai lá, fala com a Elisa, fala com o Fábio e procura saber sobre essas delícias maravilhosas. Nós estamos gravando esse incrível podcast aqui no nosso estúdio Realize. Nosso, porque a gente já se sente em Já nos casa. apossamos, Já entendeu? Graças a Deus, o Hugo e a Paty são maravilhosos conosco, Sim. que a gente quase tira o sapato e bota o pé na cadeira. Mentirinha. É verdade, é vai. verdade, é É verdade. verdade, é verdade, é verdade. Gente, quer gravar o seu podcast, quer gravar o seu curso, quer fazer alguma coisa que precisa de equipamento profissional? Procura a gente. Procura eles. A gente não. Procura eles. Que eles que têm o material para gravar tudo nós aqui, ó. É. E se procurar a gente também, a gente dá o caminho. Exatamente, porque a gente já passou por esse caminho e graças a Deus a gente ouviu a dica necessária. Nessa manhã ensolarada, fria, mas fria, que meu Deus do céu, para que Todo mundo tanto, de casaquinho. para que tanto, gente, nós estamos aqui recebendo convidadas maravilhosas Sim. que vão Muito falar especiais. sobre, Café com mulheres de sucesso, vão ó. falar sobre sucesso, sobre mulheres. Maternidade, Vamos, vida, maternidade, vida. Entendeu? carreira. Carreira. Nós vamos pegar aqui hoje. Vou deixar a Grazi apresentar, obviamente, porque a Grazi tem que dar o bom dia dela, sempre. Só vou deixar aquela dica, gente. Começando esse café com esse podcast maravilhoso. Maravilhoso, assim, porque a gente tem, graças a Deus, ouvido muito a partilha de vocês, né? E nós temos chegados em pessoas e lugares que têm feito a diferença. Em primeiro lugar, obrigado, porque é o 30º. É o É, 30º. Então, assim, 30º. gente, são 30 podcasts. E, assim, histórias distintas, temas que nós abordamos, falando sobre turismo, vida, sobre volta por cima, sobre imigração, sobre maternidade, sobre tudo, né? E o lema daqui é o quê? Ninguém solta a mão de ninguém, não é lema político, nós não fazemos merchan nenhum. É quando a gente fala que ninguém solta a mão de ninguém, é que aqui ninguém fica sozinho. A gente supera as dificuldades da vida junto. A gente veste a camisa do outro e traz o outro para fora da fossa. Isso aí. Certo? Certíssimo. Graziele com suas unhas pintadas. Oh, Quem não viu, procura o Instagram dela e vê o vídeo que ela soltou, que eu chorei vendo. Entendeu? e olha que eu comecei falando sobre unhas, né? E você chorou no final, então tá bom. Precisa fazer as minhas. E, gente, aqui, vamos lá, voltando para o mais importante. A gente tá aqui para somar. E na vida, se a gente não soma, a gente não é nada. É verdade. Tá bom? Agora sim com você, Graziele! Essa semana eu tô que tô, porque essa semana eu vou quarentar, entendeu? Né? Domingo é meu aniversário, então dá licença, que essa semana é minha. Tô quietinha agora, depois. É porque vocês não pegaram ela, Semana passada eu tava aqui também, toda eufórica. porque tinha voltado. Pois é, porque tinha voltado, né? Ressurgir das cinzas, né? Fênix. Das cinzas das pedras renais. É, Mas, assim, muito feliz, graças a Deus, assim,
por estar aqui, por receber essas nossas convidadas tão especiais, né? Era um café que estava prometido, ó. Faz tempo, faz tempo. A gente já vinha pensando nesse café, mas tudo também tem sua hora e sua hora certa, né? E eu acho que não haveria hora melhor do que com um livro aí, um filho aí, saindo do forninho, quentinho aí, com gostinho já de quero mais, para quem já teve a oportunidade já de ver as páginas. E com muita alegria a gente recebe aqui essas mulheres de sucesso, representando tantas outras mulheres de sucesso, a Luciana Cardoso e a Jaqueline Almeida. Sejam super bem-vindas. Se apresentem, por favor, enquanto eu sirvo o cafezinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Luciana Cardoso, nascida em Duas Barras, casada, mãe de 2 filhos, uma mulher de sucesso, sim. Eu me descobri uma mulher de sucesso. Eu acho que cada um vai ter uma percepção do que é sucesso, mas para mim é ter as suas dores, as suas feridas curadas. Eu sou uma mulher curada emocionalmente. Perfeito. E isso para mim hoje é um sinal de sucesso. Hoje eu sou livre. Eu falo que eu sou livre das mágoas, das dores, dos ressentimentos. E eu olho para mim no espelho e falo, sou uma mulher de sucesso. Sim. Não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Eu brinco que outro dia eu estava com R$10 na conta, andando 1,5 km a pé. Falei, sou uma mulher de sucesso. Sim. E é um prazer estar aqui com vocês, representando todo o movimento. Quero agradecer a Fernanda Oliveira. E trouxe aqui um livro de presente para vocês. Oh, né? meu Depois eu vou Deus! presentear. É um livro. Presente de aniversário já pra mim, ó. Um livro assim. O livro Eu tô 4, focada no meu aniversário, desculpa. livro 4, Conexões que Inspiram. Então, assim, que a gente possa inspirar pessoas, que a gente possa criar conexões, inspirar pessoas e levantar pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade e vai ser um bate-papo muito gostoso, tenho certeza. Assim como esse café. Não, vamos É falar que o Tá com cafezinho cheirinho hoje, o bom. cheirinho tomou conta aqui do estúdio, tá, gente? Eu tô com rinite, desculpa. Não, então você não tá tendo a oportunidade de sentir o cheirinho. Eu só tô no Que gosto. pena. Desculpa. Mas, Jaqueline, se apresenta aí pra gente. Sim, Fala um sim. pouquinho sobre você. Então, sou Jaqueline Almeida, sou mãe, sou esposa, sou filha, amiga, empreendedora, enfermeira e, acima de tudo, mulher, né? Uma mulher sonhadora, mas uma mulher também que batalha, que corre atrás do que quer. E agora, quem diria, né? Também coautora de um livro. Eu acho sensacional. Nunca passou pela minha cabeça. E eu queria agradecer, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a Fernanda Oliveira, agradecer a esse movimento Mulheres de Sucesso que tem me feito tão bem. Em primeiro momento, assim, eu me perguntei, né? Quando eu recebi o convite para estar no livro, eu me indaguei. Não foi um momento assim de euforia que eu tive, de alegria. Nossa, vou escrever o capítulo de um livro. Mas sim, foi um momento de questionamento para mim. Mas será que eu sou mesmo uma mulher de sucesso? Como assim escrever o capítulo de um livro, Sim. né? E aí a gente se vira, a gente vai lá atrás, visita a nossa história, se questiona e me fez visitar, né, muita coisa do que eu vivi, e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, que foi uma virada, assim, para mim. Eu conto um pouco no meu capítulo sobre como foi essa transformação de mudança, né, da enfermagem assistencial para a enfermagem estética. Então, conto disso um pouquinho, que foi durante a pandemia. Vamos colar já com ela. Vamos lá, cola comigo. Estética, massoterapia, olha só. Fala com a gente. Sucesso. E é isso. Nesse momento que eu me revisitei, né? Eu pude compreender o que é sucesso de fato. Na verdade, o sucesso ele é muito individual,
né? Então, cada um vai ter uma percepção sobre o sucesso. Sim. Mas eu descobri que eu sou, sim, uma mulher de sucesso e por isso eu merecia estar contando a minha história também. E é isso, é uma honra estar aqui, representando tantas mulheres incríveis que estão também no livro, né? Uma honra e uma responsabilidade. Acho interessante que, assim, as duas falaram de sucesso de forma distinta e de forma Sim. tão, Semelhante, né? tão, Tão complementar. exatamente. Porque, assim, Distinto e semelhante não dá, Graziele. Volta. não, mas, assim, o distinto se complementou, Aham. sabe? Porque, assim, o seu sucesso não é o dela, que não é o dela, que não é o meu, mas assim, o querer o sucesso, o ir em busca do sucesso, o analisar o sucesso, porque às vezes a gente não está nem em busca do sucesso, a gente só tem que analisar onde é que é o sucesso, onde é que está o sucesso pairando na nossa vida. Sim. Você falou sobre vencer as suas dores, vencer os seus traumas, e você falou sobre o que você é uma mulher de sucesso, porque você. Cara, para pensar quanto a gente se auto-sabota não se achando uma pessoa de sucesso. Uhum. Sabe? Então, assim, vocês trazem referências tão positivas porque vocês mostram para mulheres que, assim, a sua história pode estar, assim, quarentando. Mas você é uma mulher de sucesso porque você quarentou. Sim. Uhum. Você chegou até ali. Você pode ter trauma, mas você pode ser uma mulher de sucesso se você aprender a passar pelo seu trauma. Então, assim, o sucesso não é só dinheiro em banco. O ChatGPT esses dias mostrou uma imagem, assim, até um videozinho no Instagram, que foi sensacional. Mostre uma casa simples, mostrou uma casa de pau a pique. Mostre uma casa de classe média, mostrou uma casa de tijolo. Mostre uma casa de 10 milhões, mostrou aquela mansão. Mostre a casa mais cara do universo, mostrou uma mansão assim surreal. Mostre uma casa que não tem preço. Mostrou uma casa simples, mas com uma família reunida. Então, assim, a gente tem que começar a valorizar o que não tem preço. É verdade. E quando vocês definem sucesso dessa forma, ficou tão bonito porque não tem preço. Sucesso não quer definir conta, quer definir entendimento de vida. Conquistas, sabe? sim, Aquela montanhazinha que a gente vai. Às vezes a gente escorrega, dá umas 3 passadas para baixo, mas volta e continua andando. Sabe? Assim, o sucesso, ele não é um troféu, ele não é um salário, ele não é um cargo. Quer dizer, Sim. ele não só é isso, né? Sim. Porque para muitas pessoas pode ser, Sim, e tá pode tudo ser. bem também, né? Mas o sucesso, para mim, ele é muito mais do que isso, né? É você estar em constante transformação, é você é, enfrentar os desafios e é, é, é eu chegar em casa, é eu poder ter o abraço do meu filho, é eu poder ter o acolhimento do meu marido, da minha família. É eu estar em constante evolução, aprendizado, construindo, transformando. Então, isso Sim. para mim é ser uma mulher de sucesso. Eu acho que também tem a ver um pouco com estar se realizada, né? Sim. Eu acredito também que sucesso é você se descobrir, né, como mulher, como empreendedora. Porque quando a gente tem filhos, eu falo por mim, né? Me dediquei um tempo só à minha casa, meu filho, meus filhos, meu marido, tudo Sim. bem, fiz isso com muita maestria, mas aí você acaba perdendo um pouco a sua identidade. Ah, escolhe aí. Ah, o que você... A gente esquece o que É coisa que a gente sempre partilha, né? A gente esquece o que a gente gosta. Ah, o que a gente vai comer? Ah, escolhe aí. Então a gente perde um pouco a nossa Uhum. identidade. Cai numa rotina, no marasmo. Então, né? quando a gente descobre a nossa identidade, o que a gente quer e principalmente o que a gente não quer. Ai, Luciana, para. Principalmente o que a gente Vai infartar a menina de novo, gente. o que a gente gosta e principalmente não, hoje eu tô numa fase da minha vida que eu não vou falar que vou em tal lugar para agradar alguém. Não, eu Ah, eu vou também porque não. vai fazer sentido para mim, Uhum. que vai eu vou aprender. Eu não vou fazer tal coisa para agradar alguém. Sim. Teve um dia que meu marido falou assim: Ah, você podia dormir na sua mãe, que você já vai estar lá em Friburgo e tal, que eu moro em Duas Barras. Aham. Aí, por que você não dorme na sua mãe? Eu falei: Não, porque eu não quero. Simples. Aí o outro dia ele virou pra mim e falou assim: Olha, se você quiser dormir na sua. Se você quiser, eu te busco aí em Friburgo. Eu falei: Não, hoje eu vou dormir na minha mãe. E assim, o que você quer, o que você não quer.
E eu acho que sucesso, para mim, é isso. Assim, eu me descobri quem eu sou. Sim. Quem é Luciana Cardoso, o que ela gosta, principalmente o que ela não gosta, o que ela quer e principalmente o que ela não quer. E, Luciana, você falar isso assim, cara, já começou o sacode. Já. Já começou o sacode! Balança até. Não, porque assim, a gente para pra pensar, quantos anos assim, vamos jogar na real, quantos anos tem seus filhos? Um vai fazer 23 e o outro vai fazer 22, mês que vem agora. Aí fala assim, são 22 anos, 23 anos se dedicando à maternidade. Você Meu tem 5. se dedicando à maternidade. Eu costumo dizer, eu já falei isso até em outras oportunidades, que Luciana Cardoso nasceu há 3 anos. Eu falo que É isso que eu queria perguntar. Você chegou no ponto. Porque, assim, quando a gente fala de família, quando a gente fala de filho, quando a gente fala de realidade, a gente não pode perder a nossa identidade. Quem é a Jaqueline? Quem é a Luciana? Quem é a Graziele? Quem é a Ariane? A psicóloga essa semana chegou pra mim e falou assim: quem é você? Olhei pra cara dela. Hoje, eu não sei. Eu tô me autodescobrindo de novo. Porque, assim, teve já a Ariale sonhadora, já teve a Ariale empreendedora, já teve a Ariale louca, entendeu? Então, assim, já teve muita coisa. Hoje eu tô descobrindo uma vertente através da minha realidade que eu ainda desconheço. Sabe, uma pessoa que. E você falar isso sobre a questão da Luciana Cardoso, nasceu há 3 anos, é sensacional, porque assim, você parou. sim. Para, que agora eu preciso pensar em mim. E o que que fez, assim, essa virada aí de chave? Ah, nasceu tem 3 anos, mas teve alguma coisa que aconteceu aí. O que induziu o parto? Os filhos foram crescendo. E aí eu falei assim, meus passarinhos começaram a voar, e agora? Ninho Né? Que eu vou vazio. sofri um pouquinho assim do ninho vazio. E aí eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Quem sou eu? E aí eu gostava da massoterapia. E aí eu falei, vou fazer um curso né, na área da massoterapia para mim aprender como uma realização pessoal. E aí, quando eu fiz o curso, eu não tinha intenção de trabalhar com isso, mas aí depois eu fui, sabe, vendo que eu poderia ajudar outras pessoas, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu falei, vou empreender nessa área. Então eu falo que a Luciana Cardoso existe há 3 anos, a Luciana Cardoso empreendedora. Antes era a Luciana, eu falo a esposa do Eduardo, a filha da Wanda, a A mãe do, mãe do Beltrano. a mãe do Gabriel, do Rafael, a esposa da... Cadê a Luciana empreendedora? Mulher, cadê? Hoje as pessoas me falam, você é a Luciana Cardoso? Eu te vi num evento assim. Hoje eu já criei a minha identidade. Eu te vi num evento assim. Você é daquele movimento. Você é a menina do livro, a menina da massagem. Então as pessoas já me conhecem hoje por mim. Sim. Não pela minha família, que eu amo muito, mas criei hoje a mim. Nasceu a Luciana Cardoso. O individualismo, mesmo tendo família, porque assim, somos seres individuais. Sim. E quem é a Jaqueline? Sobretudo Então. depois dessa reviravolta aí de pandemia que a gente estava conversando antes um pouquinho. Então, depois da maternidade, por muito tempo, eu me perguntei quando eu ia voltar a ser eu mesma, né? Quando eu ia voltar a ser a Jaqueline de antes. Tava demorando muito, né? Depois de tantos desafios que a gente enfrenta em relação à maternidade, somado à pandemia também, né? Que foi o que aconteceu comigo. E eu buscava me reencontrar. Cadê a Jaqueline de antes? A Jaqueline de antes me buscando, né? Tentando me redescobrir. Só que a Jaqueline de antes, ela não existe mais. Ela deu espaço para uma nova Jaqueline, né? Sim. Uma Jaqueline que, além de mulher e das outras coisas que ela era antes, ela também é mãe, né? E aí, acho que foi aí que eu entendi que eu não era mais a mesma pessoa realmente de antes, né? Então, entender isso também foi um ponto, assim, importante para mim. E buscar ser, claro, que eu tive ali um momento, né, de muito... Principalmente por causa da pandemia, era muito eu, meu filho, muito vínculo. Então, assim, eu vivia a maternidade de uma forma muito linda, de uma maneira, mas com muito desafio, né, por outro lado. O senhor foi um intensivão, né? Foi. Não tinha pra onde correr. Não. Suba pras montanhas. Não, não tem como. Tá em Não há lockdown. montanhas. Tá em lockdown, não posso sair de casa. Foi muito desafiador, assim.
eu trabalhava no hospital, fazendo plantão, na época. Misericórdia. Eu não sou daqui de Friburgo, né? Eu sou de Três Rios, eu tô em Friburgo faz pouco mais de 2 anos. Uhum. E lá em Três Rios eu dava plantões noturnos no hospital. E aí, quando veio a notícia da pandemia com o bebê pequeno, eu me vi numa situação enlouquecedora, assim, mesmo. Imagino. Gente. O medo, eu falo disso no meu capítulo, né? Que o medo, ele transpassou aquela parte do medo da segurança, né? Que a gente tem, todo mundo tem o medo e precisa do medo, Sim. mas ele virou realmente um pânico, porque eu tinha medo do que eu pudesse levar para casa para o meu filho, né? Um filho tão idealizado e depois de uma perda que eu tinha tido também anterior. E aí falei, nossa, mas eu posso fazer mal pro meu próprio filho, né? Voltando aos plantões. E aí foi começando aquela ansiedade só de pensar em voltar. Eu já tinha crises de ansiedade, né? E aí eu fui procurar um médico pra ele me dar. Eu fui a fim de procurar um remédio. Assim, me dá um remédio, por favor, porque eu preciso me acalmar para quando chegar no plantão eu conseguir trabalhar e conseguir ficar tranquila para chegar em casa e cuidar do meu filho. E ele falou: não, você já tá com uma depressão, né? Peraí, vamos tratar isso. E aí eu fui encaminhada para psicólogo, para tomar medicação mesmo, porque realmente o Sim. medo, assim, era algo surreal, surreal. Que hoje, eu olhando para trás, eu falo, gente, como que era isso, né? Era tanto medo que eu tinha. Assim, o meu marido saía para trabalhar e teve uma época que eu não queria que ele tivesse contato com meu filho. Eu queria que ele dormisse num lugar separado dentro de casa, sabe? Que eu queria proteger, assim. Duas, né? Somos duas. Ao mesmo tempo que eu criei essa bolha ao nosso redor, né? A gente só ia mesmo para as consultas, pediatra, vacina, eu só saía para isso com ele, nem saía de casa, do portão de casa com ele. Então, eu criei aquela bolha ao nosso redor ali. Isso foi muito bom, porque fortaleceu também um vínculo muito, acho que maior do que o normal entre a gente. Sim. Mas também me criou muitas marcas. Foi um desafio muito grande sair disso, sair desse medo, dessa situação também, né? Muito vulnerável. E eram dois lados, assim, porque eu também me culpava por eu não estar lá, ajudando os meus colegas, né? Todo mundo lá na linha de frente, e eu estava correndo daquilo. E houveram julgamentos também, porque você não está ali, né, no seu ambiente de trabalho, mas peraí, ela está fugindo, né? Então, aconteceram julgamentos. Então, assim, era realmente bomba de todo lado, sabe? E você foi uma com uma- época muito difícil. Você com uma metralhadora sem bala sendo bombardeada, né? Sim. E assim, a pandemia, ela veio, assim, não diferente da Jaqueline, eu também tive um recém-nascido nesse mesmo período, e quando ela falou duas, é porque, assim, eu também não queria que meu marido saísse para trabalhar e voltasse para casa, porque o vírus, ele é invisível. Ele pode chegar e matar todo mundo, e assim, a gente que espera, isso é muito, muito da maternidade, a gente que espera, o nosso maior medo é não ter o que esperar, é não ter o que olhar quando a gente tem aquele sonho realizado na mão, sabe? Então, assim, te entendo perfeitamente quando você coloca isso. Aí vem a questão do julgamento que a gente estava falando nos bastidores, né? As pessoas têm essa debilidade de não se colocarem no lugar do outro e não quererem entender a versão do outro e não quererem entender o outro, né? Mas, assim, você não saiu da frente porque você estava num bar enchendo a cara ou transmitindo o vírus. Uhum. Você não fez festa clandestina. Fez não, né? Não fiz. Entendeu? Você não fez festa clandestina. Você não estava distribuindo vírus a metro. Você estava zelando pelo seu sagrado porque você sabe quanto te custou ter esse sagrado. Sim, sim. A gente ficou isolado da família, assim. Meu filho não via ninguém, né? Só Aquela vocês. expectativa criada de, né, ele ter contato com todo mundo. A gente gosta muito disso. Tipo assim, vou Aquela- visitar. O mêsversário, né? Quando ele ia fazer 2 meses, eu fiz o primeiro mêsversário, e aí quando ele ia fazer 2 meses, 3 dias antes veio a notícia. Eu falei, não vem ninguém. É só a gente mesmo, tipo, ali já começou, já surgiu, né? Peraí, é muito desconhecido, é um inimigo invisível, Sim.
né? Então, a gente realmente se isolou. Eu passei por isso também com o aniversário de Ana, de 1 ano, né? Porque ela fazia 1 ano 18 de abril. E a gente estava naquela expectativa, vamos fazer alguma coisa pro aninho da Ana? Não dá. Por exemplo, eu saí do hospital dia 14 de março. Tive Maria dia 11. 14 eu saí. 14, depois que eu saí, que foi dado o lockdown. Eu me lembro que fechou tudo dia 17 de Não, março. foi então, 16 ou isso, 17 de foi março. isso aí. É. Aí eu saí do hospital e, tipo assim, tá bom, eu tenho pontos para tirar. Eu tenho que fazer o teste do pezinho. Eu tenho que voltar ao hospital. Eu tenho que dar a primeira vacina. E quando você fala do pânico, eu te entendo perfeitamente, porque assim, a gente não tem controle de absolutamente nada. Uhum. E as pessoas não entendem que, tipo assim, não é tipo surto porque, você. Não, é porque a gente quer proteger, porque a gente não quer perder. Uhum. Sim. A gente só não quer perder, por isso que a gente quer ter o suposto controle, né? Então, assim, eu tive que fazer tudo, por exemplo, o meu médico fechou a clínica, deu ligar para ele, ele vai para o centro cirúrgico da Unimed, que tem que, tipo, tirar o seu ponto no centro cirúrgico, que é o único lugar esterilizado de chegar no hospital, não posso falar, né? Eu já falei, mas enfim, pula. 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 Eu falei assim, de chegar no hospital, o hospital falou assim, se eu te levar para o centro cirúrgico, você vai ter contato com o vírus. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tô entre a cruz e a espada. O que que eu faço? Aí eu tenho uma amiga que é enfermeira e eu sou piloca. Falei pra ela, falei assim, o que que você precisa para tirar meus pontos? Ela, tá bem cicatrizado? Eu, tá. Dá uma olhadinha. Ela, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. O que que você precisa? Eu preciso disso, disso. Eu falei assim, então, nós vamos tirar em casa. Tirei os pontos em casa. O médico tá sabendo agora. Você deve ter pensado assim, até que ponto eu vou ficar com esse ponto? Ótimo. Porque assim, você Ponto. tipo assim, se ficasse mais tempo, eu poderia dar isso, daquilo. Aí eu virei pro médico e falei assim, o senhor me libera? Pessoa é da área? É. Sabe fazer? Sabe? Botou, entrou lá em casa. Borrifada de álcool, que foi cima e embaixo, passou o pé no cloro, entrou em casa com máscara, touca, luva. Ficou longe do bebê e tirou os pontos. Aí você fala assim, você fez isso por quê? Porque, gente, a gente viveu um período no qual a gente estava no escuro. A gente não sabia o que fazer para se proteger. E quando eu peguei o Covid, eu quase fui pro hospital para ficar internada. Então, assim, na hora que ele chegasse na minha casa, se ele chegasse naquele período que a minha imunidade estava tão baixa, talvez eu não estaria aqui. Então eu tive que ser a louca. E todo mundo me criticou. Eu entendo essa questão do bombardeio, da crítica, do julgamento. Perfeitamente, fica tranquila, entendeu? Porque, assim, é essa vertente do você ter que tomar atitudes que vão te custar, mas que você vai ter que ter o punho para arcar com isso, porque é o seu precioso no final. Sim. Eu tava aqui refletindo uma coisa aqui, eu tava pensando aqui, vocês falando e tudo mais. Aí eu tava rebobinando aqui a fita, sabe? Dos nossos podcasts todos. Quantas mulheres que já passaram por aqui, mulheres de sucesso, que estão aí nas edições dos livros, que estão presentes também, contando suas histórias e o como que cada história é diferente, ao mesmo tempo se completa, né? Tava lembrando aqui Camila, que é fotógrafa, Sim. a Isabela veio aqui falar sobre a questão da maternidade atípica. Veio a Vânia Monerá, que também fez parte, acho que mais no início, né, Sim, do ela movimento. participou do livro 2. Sim, e eu fiquei assim, cara, como que cada história vem assim, a gente vai montando uma colchinha de retalho, vai costurando e elas vão assim se completando, né? Eu costumo dizer que, às vezes, a gente ouvir uma história, ou ler uma história, te motiva. Aham, Alguma coisa ali sim. vai te motivar. Agora, quando você lê 40 histórias de mulheres, é o que a Fernanda É fala, diferente. comuns da nossa sociedade, é de cidade diferente, é advogada, é massoterapeuta, é jornalista. Não, são pessoas que a gente encontra São pela mulheres rua. Sim, diferentes, mulheres mas reais, né? Reais. É diferente. E é muito. Eu me sinto muito honrada de fazer parte do. Eu, quarto livro Mulher de Sucesso, terceiro que eu participo, e cada um eu conto um pouquinho de mim, um pouquinho da profissão, e me sinto muito honrada e lisonjeada em fazer parte desse movimento, do livro, de estar ao lado de uma mulher de sucesso. E o interessante que a gente tinha combinado de vamos marcar alguma coisa para tomar um café, para falar sobre profissão.
Eu não consigo. Olha aí. Aí, olha, Ó, tem melhor que esse. tudo aqui. Sério mesmo, a gente, eu falei pra ela, porque eu trabalhava como cuidadora de idosos, e eu falei, Jaque, você que conhece bastante gente, eu vou sair lá do meu serviço, sou massoterapeuta, se você souber de alguém, ou se você tiver interesse lá na sua clínica. E aí ela falou assim, vamos marcar um café, vem aqui, vamos ver, vamos marcar. E não tava dando, porque é negócio de livro, reunião, e, enfim, não tava dando. Olha o cabelo. Pronto, olha, Aí. estamos aqui. Chegou. Então Deus é muito bom. E assim, como que surgiu, assim, né? A gente fala do Mulheres de Sucesso, a gente vê o movimento acontecendo, a gente vê amigas nossas participando, mas como que surgiu, assim? Como que nasceu, assim, esse filho, né? Que possibilita tantas mulheres é meio que uma vitrine, né? Todas as mulheres podem ir ali e colocar o que está dentro de si, né? Então, assim, como que surgiu, né, essa iniciativa? Com Fernanda, porque a gente vê que o movimento, assim, as mulheres, elas se entrelaçam, elas se abraçam, elas se ajudam, né? Não é só, lançou o livro, a gente se encontra no próximo. Não é só isso, né? A Fernanda Oliveira conta que ela estava passando uma situação na vida dela e tal, que ela estava se sentindo sozinha, e ela resolveu fazer um encontro de amigas, uma coisa parecida. E aí ela chamou, acho que a Isabela, a Valéria e Priscila, acho que foi. E aí desse encontro, acho que conseguiram reunir acho que 60 mulheres no Cadima, Sim. para um encontro. E aí falaram para ela assim, a Fernanda é muito assim, a gente não consegue dizer não para ela. Não, ela tem um poder assim que a gente não consegue dizer não. Ela fala, a gente já diz sim. E aí, olha, eu quero fazer um encontro. Aí ela conta, né? Mas como que vai ser? Não sei. Ela fala, não sei, mas eu quero fazer um encontro de mulheres. E aí foi lá no Cadima, acho que fez 7 anos. Fez foi? 7 anos agora, Fez 7 o anos, movimento. O movimento. E aí, acho que fizeram a Escola das Empreendedoras, tem o Empreender com Mais Sucesso. Foram surgindo novos projetos, né? Sim. E criou assim, nasceu assim. E aí o movimento já tem 7 anos. Ela conta que foi de uma dor dela, que ela se sentiu sozinha. E ela falou assim, a partir do momento que eu me senti sozinha e uma mulher me deu uma mão, eu não vou soltar a mão de ninguém. Nossa. E Sim. aí Ela é das nossas. É das Sim. nossas. Falou É. que surgiu da dor. Eu vejo que vocês falam isso também, e ela fala muito sobre isso, né? E a gente. Ninguém solta a mão de ninguém. Sim. E ela tem Não. uma fala muito bacana que ela fala, eu sou porque nós somos. Sim, é. Eu tô aqui no Eu- celular, mas vocês podem achar que eu não tô prestando atenção, mas eu tô aqui, ó, Mulheres de Sucesso NF. Sim. Aí tem um canalzinho para todo mundo que não faz parte da escola, essas coisas todas, tem como pegar essas coisas. E o legal do movimento é que, assim, tem várias coisas que você adentra dentro do movimento, que você aprende a empreender, você tem escola Exatamente. disso, tem escola... É. Então, assim, é muito interessante como aí a gente vai para uma parada que a gente tá ligada, né? Como a dor, ela pode motivar a pessoa a sair da caixinha, né? Sim. O bichinho lá, o koala do Sing, a Graziele, a gente usa muito aquela frase do legal do fundo do poço, que você só pode pegar impulso para cima, você não tem mais para onde ir. A alavanca. A alavanca tá lá embaixo, tem que chegar no fundo para poder pular, né? E assim, o legal é que você vê que, tipo, uma história de dor, sofrimento, solitude, solidão, te tirou de uma zona de conforto e te fez correr atrás de um outro propósito, no qual nasceu um filho que tem 7 anos e tá gerando tantos outros filhos, né? Porque, assim, são vários outros testemunhos de pessoas reais, histórias reais, e assim, gente, vamos ser franca, mas vamos ser franca bem, bem honestamente. Empreender sendo mulher é complicado. Não é fácil, não. Entendeu? Falando um pouquinho, né, do movimento, eu conheci o Mulheres de Sucesso o ano passado. Aham. Quando eu me mudei para Nova Friburgo, eu via na cidade a foto da Fernanda no outdoor e mulheres de sucesso no A gente shopping. andava pelo shopping. E eu achava aquilo o máximo, né? Falei, nossa, que legal, né? Mulher de sucesso. E aquilo me chamava atenção. E aí, um dia, com meu marido passando pelo shopping,
estava acontecendo a exposição do livro também. Sim. Acho que do primeiro livro. E aí eu olhei várias fotos ali daquelas mulheres, Acho que vi eu as também. falas, né? Aquelas falas fortes, né? E eu admirei aquilo, eu falei, nossa, que bacana. Será como é que faz para fazer parte disso, né? Será como é que faz para estar aqui? Me perguntei isso. Tudo bem, admirei aquilo ali, Seguiu fui a seguir o meu vida. caminho, Vida que né? segue. Vida que segue. E quando eu fui buscar uma natação pro meu filho, o meu filho começou a fazer natação lá na escola, eu não sabia quem era a dona da escola, porque assim, Uhum. como eu não era daqui, então tem muita gente que eu não conhecia, não conheço ainda. Sim. E aí, quando vi, dei de cara com a Fernanda lá. Eu falei, ué, mas peraí, quem que é essa daqui? Eu conheço. Pois é. E aí, comecei a conversar com ela, e aí ela me explicou sobre o movimento, né? E aí, primeiro eu entrei num grupo, que é um grupo grande, né? De Sim, mulheres de sucesso, sim. onde há algumas trocas ali, de serviços e tudo mais, Aham. algumas trocas. E aí, depois ela começou a me falar sobre a escola. Aí veio a oportunidade de fazer a escola de empreendedores. Porque, assim, eu comecei a empreender ano passado, na área de estética Uhum. aqui, abri um consultório para mim. E sempre foquei muito na parte técnica, né? Que a gente quer aprender ali a parte de procedimento, né? De estar Sim. ali realizando aquilo. Agora, e a parte de vendas, de marketing, né? Tudo que envolve ali um consultório, uma clínica, eu não sabia, né? Então, eu fui para a escola, aprendi muito. E daí foram surgindo as outras coisas. Aí agora eu faço parte também da rede, né? E aí Sim. veio a oportunidade do livro. E é maravilhoso, assim, é transformador realmente, porque é desse jeito. A Fernanda e outras mulheres, né, te Sim. incentivam, te colocam pra cima. Eu falo que às vezes eu tô desanimada e quando eu vou ao encontro, eu volto pra casa outra pessoa, né? O outro Sim. dia é pra mim assim, é, cheio de ideias, né, de colocar em prática. E é sempre maravilhoso tá com elas aprendendo a cada dia, construindo também. Então, pra mim, foi transformador. Cara, é surreal, assim, sabe? Eu fico olhando, fico admirando, porque é, são mãos que se unem, né, Eu num falo, propósito tão legal. eu falo que a Fernanda, juntamente com a Fabíola, elas são lapidadoras de diamante, assim. Fabíola é ótima também. Porque nós somos pedras preciosas. Sim, E a gente, às vezes, não tá meio sujo Não se enxerga de de tal forma, mágoas, né? de dores, mas eu não vou conseguir. E elas vão te lapidando. sim. E aí, através do movimento, através do que você vê, opa, eu sou um diamante, eu sou uma mulher de sucesso. Então, elas são duas lapidadoras. Elas veem Garimpeiras, além, né? garimpeiras. Elas veem na gente coisas que a gente às vezes não conseguia ver, né? Enxergam além, assim. Sim. E é importante a gente se envolver com pessoas que fazem isso, porque assim, a gente, como a gente falava antes, né? A gente está numa sociedade muito imediatista. E as pessoas, elas querem enxergar o que você pode oferecer naquele momento, naquela hora, talvez assim até por utilidade, né? Mas a gente é além, o ser humano é além de utilidade, o ser humano é essência, sentimento, é vida, é história. Então, assim, você não pode parar e ficar só no que uma pessoa pode te oferecer, você tem que ver o conjunto o completo. E quando alguém está disposto a te lapidar, a te enxergar, aí fala assim, poxa, é diferente. É diferente. E assim, talvez ninguém tenha feito isso por ela. Eu não sei, eu não conheço diretamente a Fernanda, mas talvez ela começou a partir dela, sabe? Ela moveu aquilo que não fizeram por ela e ela faz Com as pelos dores outros, dela. sabe? Assim, então, assim, a gente às vezes fica muito parado naquilo que nos prende e não enxerga aquilo que nós somos capazes, somos o além, né? Sim. Vai do além. Ao infinito e além. Ai, gente, é ótimo isso porque a gente vai vendo assim a rede crescendo, vai vendo
outras mulheres se chegando, né? A gente, de vez em quando, aqui no shopping, quando fica expostos, né? Ali os roxinhos, eu parava ali e tal. Aí quando chegava uma próxima edição, eu ia ver de novo, ué, mas essa daqui não tava na outra. E agora, não, essa daqui também não tava. E a gente vai ali vendo novas carinhas surgindo, né? E a rede de apoio que existe, porque, por exemplo, massoterapeuta, estética, a Camila fotógrafa, a Isabela jornalista. Você vê que assim, tô precisando de uma massoterapeuta. Ó, Luciana. Ó, tô precisando, sabe? E você vai Costureira. uma apoiando a É. outra com o que tem. Isso que é o belo. Porque assim, a melhor propaganda é o boca a boca. Sim, Entendeu? com Então, assim, certeza. quando você está numa rede que você pode apresentar o seu trabalho, poxa, olha só que maravilha. As mãos da Luciana a mão da Jaqueline no. Tipo assim. Estamos aqui, tá? Se precisar de cobaia, tem duas. Quarentamos? Pode, eu já tô até Duas bem antecipando. dispostas. Não, assim, o legal é que, tipo assim, poxa, não tem cartucho queimado com ninguém, sabe? É a boleira, é a costureira, é a professora, são peças importantes para um tabuleiro, porque na final, o jogo da vida, a gente precisa de todo mundo. Sabe? E assim, eu vejo no Sempre. grupo, ó, legal, assim, preciso de alguém que conserte geladeira. Cara, a disposição do outro de ajudar, preciso de alguém que faça isso. A disposição do outro de ajudar, assim, é muito legal isso, porque a gente volta a trazer para a sociedade a parte de ser, de ajudar o outro, Sim, com de ser certeza. parte com o outro, sabe? Isso é muito bom. Eu trabalho com massagem para empresas e eventos, né? E tinha uma empresa que logo assim que eu comecei, eu sempre quis ir nessa empresa. Empresa grande e tal. Tentei alguns contatos, mas não foi possível naquele momento. E aí, uma moça, que é do RH dessa empresa, que está no grupo, no grupão, e aí, quando falaram lá na hora de massagem, eu acho que ela que eu coloquei lá alguma coisa, pra fazer massagem em empresa, ela entrou em contato comigo. Nessa empresa que eu queria. Uhum. E aí fui lá, fiz o evento e tal. Aí eu perguntei a ela, mas você me achou aonde? Ela falou, não, no grupo lá, naquele grupão grande lá. Obrigado, grupão grande! Vamos, Valeu, Jesus, por ter tocado vamos abrir aqui um parêntese grande também agora para massoterapia, né? Porque vou dizer uma coisa assim, você falando, né, de que você se reencontrou, se redescobriu, eu lembrei da Vanessinha. Vanessa, nossa. Né, da história Vanessa dela, que Reis. teve um burnout, e aí ela trabalhava como administradora, né, e com administração de empresas e tudo mais, e mudou completamente de vida através da massoterapia, né? Porque a massoterapia, eu saio dos eventos, às vezes eu faço evento de 3, 4 horas, 5 horas, 8 horas, e eu saio, a perna sai cansada. Mas Mas é eu saio leve. leve, aí eu fico até um pouco. Eu fico ali com os óleos essenciais e tudo. E eu fico ali. E eu relaxo também. Tô Adorei. fazendo a massagem na pessoa, eu também relaxo. Eu penso assim, eu olho e falo, eu queria estar no lugar dela. Entendeu? Será que alguém um dia vai me fazer uma massagem assim? E assim, eu relaxo também. E saio leve, assim. E é muito bom a gente poder fazer o bem nas pessoas. Eu me sinto muito feliz e realizada. E cada dia mais eu falo que já são, acho que quase 600 pessoas aí tocadas. Nossa, feliz que por legal. E é tocado não só tocado pela mão, né? Porque assim, quando você vai para uma massagem, você se desnuda de tudo que está à sua volta para você viver aquele momento. E, assim, você propor à pessoa um momento de se desligar de tudo para viver aquilo e talvez ser aquele momento de paz, de encontro, de volta, Sim. sabe? É muito bom. Então, assim, às vezes eu vou em empresas que as pessoas, né, os colaboradores não conhecem, não sabem como funciona. Quando a gente fala de Sim. massagem, as pessoas acham que é uma massagem que tem que se despir, e não é assim. A massagem empresa não é assim. É uma massagem rápida, enfim, por cima da roupa. E aí as pessoas não sabem como funciona. Aí, como que é? Aí eu explico. E ela fala, nossa, mas isso é bom, hein? Poxa, podia ter isso aqui sempre, hein? Quando Em você vai empresa é voltar? ótimo, gente. E as pessoas, Ai, essa é melhor, podia ter todo dia.
É. Quando você vai voltar? E aí, quando você vai voltar? Falou, não sei, vem aí. Eu tenho. Pede bispo pretão. Eu tenho alguns problemas de coluna, fora do problema de coração, que assim, médico pede, né? Não posso fazer academia por causa do coração, mas tenho que manter tudo em ordem por causa da coluna. Então, assim, é um trava-destrava danado, né? E assim, quando. Já tem o quê? 6 meses que eu tô com Vanessa. Cara, olha, a massoterapia me salvou. E assim, não foi só para a parte corporal, foi para a parte mental, emocional. Sim. E você falar dos olhos, assim, é uma questão de, tipo assim, ter um encontro e a profissional ir além. Tipo assim, se você quiser falar, eu vou estar aqui para ser seus ouvidos. Se você quiser ficar quieto, eu vou estar aqui para ser seus ouvidos. Então, assim, eu estou com você, mas agora foca em descansar, em relaxar. É você com você e se cuida, sabe? E assim, a delicadeza que tem, sabe? O destravar, o enxergar o outro como ele tá. E isso eu acho, assim, eu falo, para mim é sensacional. Se eu pudesse, eu falei com ela, né, Vanessa, tá até vendendo curso, né? Eu falei assim, Vanessa, eu até compraria o seu curso se eu pudesse fazer massagem em mim mesma, mas aí eu seria a sua concorrente, então não dá. É muito interessante. Tem pessoas que a gente atende, que eu atendo, que às vezes a pessoa chora. A pessoa chora de uma maneira que eu tenho que parar o atendimento. Você quer falar? Sim. Aí a pessoa começa a falar. Se você não quiser falar, não precisa. Aí eu deixo ela no tempinho dela, e depois Não, eu ela volto. vem com essa vozinha mansa. Tem que falar. E aí, às vezes, a pessoa, às vezes, fala, enfim. Ou então, às vezes, ela só chora. Então, me abraça. É um momento dela, Me né? abraça. Aí, eu falo, aí quando ela, né, tá melhor, podemos voltar, podemos continuar o atendimento aí. Enfim, é muito gratificante, assim. Muito Eu falo gratificante. disso também nos meus atendimentos, né? A estética veio nessa fase da pandemia, né? Onde eu Sim. queria mudar o foco do hospital. Depois daqueles plantões, além dos plantões que eram agitados e iam me fazer estar ausente do meu filho em alguns momentos, também eram muito cansativos. E por tudo que eu passei, eu queria Sim. ter uma maneira de cuidar, sabe? Uma outra Sim. maneira de cuidar das pessoas. Porque eu sempre gostei muito disso, né? Do cuidado com as pessoas. E eu falei, como que eu posso fazer isso de uma forma mais leve, né? Porque eu sempre fui muito emotiva, então estar no ambiente hospitalar também para mim era algo que às vezes eu ia para casa segurando aquilo ali, sabe? Ficava mal com algumas situações. Então aquilo Esponja. isso aí. Lembrei da nossa amiga, lembrei pois da é. nossa amiga. Então aquilo em alguns momentos me fazia mal também. E aí eu falei, como é que eu posso transformar isso, né? Aproveitar, entre aspas, a minha profissão, né? Que eu me esforcei tanto para fazer uma faculdade, para Sim. me formar. Como que eu posso fazer isso de uma forma melhor, mais leve? E aí foi onde eu encontrei a estética. E aí hoje eu cuido das pessoas e de mulheres, principalmente, Sim. com muito mais leveza, né? E ter aquelas mulheres ali não fala só sobre beleza, né? Não. Mas é um momento delas. Eu já tenho uma amiga para encaminhar o seu capítulo todo. E ela tá aqui porque ela sabe também que a gente tem que caminhar. Olha, eu vou falar para vocês. Vocês estavam no carro vindo para cá com a gente, só pode. Pode, é Só verdade. pode. Só pode. Meu Deus! Aí foi aquela hora que eu me jogo para trás. Eu fico assim, ó, eu não tô acreditando. Prendi ela, Paty. Não, e assim, você fala de estética, a gente estava partilhando, vindo para cá, sobre a questão da autoestima. A mulher perde a autoestima muito fácil. Uhum. A gente tem uma sensibilidade que, se a gente não se cuidar, principalmente do psicológico, do emocional, o nosso físico a gente vai deixando de lado e a gente vai, tipo assim, se barangando. Barangando, que eu digo, é se largando.
a Porque Deus Se dará. deixando para depois, É muito né? Se fácil. deixando em último lugar. A gente acaba colocando Sim. tudo na frente ali e se Exatamente. deixa por último, né? Não, e assim, aí você fala assim, o que que você pode fazer? Poxa, a Grazi postou um vídeo essa semana falando sobre a questão de pintar uma unha. E, nossa, eu chorei. Sabe por que que eu chorei? Porque, assim, a gente se acompanha há bastante tempo, desde alguns problemas passados que ela enfrentou e, graças ao bom Deus, venceu, sabe? E, tipo assim, ela postou um vídeo falando, pintei a minha unha, sabe? É tipo assim, parei e cuidei de mim, Sim, me para olhei. muitos pode parecer uma coisa muito pouca, né? Sim. Mas para E quem quanta vive, gente se identificou sim, é. com tudo que eu falei, porque eu não falei, eu falei do pintar a unha foi o início, mas eu falei da questão da depressão, da ansiedade, transtorno do sono e tudo isso. E assim, eu entrei numa bolha que essa bolha não deixava eu me ver mais, entendeu? E a gente entra num comodismo, porque é uma via muito fácil você deixar de se cuidar. É mais fácil você pegar o cabelo, prender, A blusa do sair, vereador, a o calçolão do vovó. né? Como disse um vídeo que a gente viu essa semana, a blusa do vereador, a calcinha esgarçada. É mais fácil você fazer essas coisas do que se cuidar. Né? Se cuidar demanda tempo, demanda trabalho. E vou te né? falar uma coisa, que assim, eu já tive. Você que trabalha em estética tem um julgamento para a mulher chegar até aí, porque tem obstáculos. A gente vê a Jaqueline arrumada, produzida, a gente não vê o que ela venceu para estar a tal ponto, mas as mulheres julgam, não, porque ela ali tem tempo, tem isso, tem aquilo, tem um julgamento. Porque a gente, para se sabotar, a gente quer julgar o outro. Sim, sim. Uma desculpa, né? Arruma uma desculpa. Não, porque ela. Não, mas a Jaqueline sabe a história dela para ser o que é e fazer o que faz. Entendeu? Então, tipo assim, a autoestima da mulher, porque se a mulher está com uma autoestima boa, tudo tá bem dentro da cabeça, da vida. Então, assim, mesmo que não esteja bom na vida, ela vai saber direcionar os passos para o perfeito. caminho a cuidar, sabe? Então, assim, a estética, a gente partilhava exatamente isso dentro do carro, né? A questão do tipo assim, pô, você tem que se cuidar. É Às o vezes. autocuidado, né? E não é É. fácil. O autocuidado, ele vai envolver aí o autocuidado, porque assim, muita gente, quando a gente fala em autocuidado, muita gente vem à cabeça a fazer um skincare, né? Mas o autocuidado, ele é muito além disso. É o autocuidado físico, emocional. E esse momento que uma mulher tira da vida corrida que ela tem para estar ali no consultório, para reservar um momento para ela, é um momento de autocuidado, né? É um momento que ela está se socializando, porque existe o autocuidado social também, emocional, físico, e assim, uma mulher com autoestima também renovada, é o que você falou. Ela tá bem no casamento, ela tá bem nas relações profissionais, no emprego, né? Quando a autoestima tá elevada, tudo flui ao redor, né? sim. Tudo muda. Tem um pensador que diz que quando o guarda-roupa tá bagunçado é porque a vida tá bagunçada. Aí eu trago isso para nós mulheres em outra situação. Quando a gente tá bagunçada é porque nós estamos bagunçadas. E não tô falando de fora, tá? Tô falando de dentro. Uhum. Então, assim, a gente precisa ter pequenos cuidados com a gente. Cara, vai fazer um escalda-pés em casa. Sal grosso, mais ervinha, bolinha de gude, fica lá, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Ah, não tenho dinheiro. É desculpa esfarrapada, porque se você for na rua para comprar alguma coisa hoje, vai fazer um lanchinho. Sem conto. Você não tem R$ 100 para investir em você? Talvez não tenha. Divida no cartão. Priorize-se. Vai, compra 1 quilo de sal grosso, R$ 2,19. Compra umas ervinhas, capim cidreira que a gente acha. Ela tá entendida do sal grosso, meu Deus. O que tá acontecendo com essa alma? Se sobrar, já usa no churrasco. Exatamente. Prepara a casa toda. Só vai usar o do escola. Não, aí você sabe, a gente, não, porque assim, a gente justifica muito. Eu tava conversando esses dias com o meu filho, né? Falei assim, sabe quanto tempo como a gente gasta dinheiro com coisas supérfluas e a gente não vê, e a gente deixa de investir na gente? E ele tem 13 anos, tá? E eu tava dando uma aula de economia para ele, para que ele quer comprar um PC Gamer. Eu falei assim, então vamos trabalhar. Gente, na minha casa é o mesmo assunto, meu Deus. Eu acho que é fácil. Esses meninos estão conversando. Então, e eles estão montando um motim para quando a gente for para viajar, dormir tudo junto. Ih, meu Deus. Então, Tá assim, pior que eu pensava. tá. E assim, nessas coisas todas eu tava falando com ele, vamos trabalhar, vamos criar uma meta, vamos criar uma diretriz no qual você... Ah, mãe, mas eu não tenho trabalho. Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu faço personalizado, né? Se você me ajudar com os meus personalizados, eu te dou 10% de tudo.
Se você trabalhar só depois, esse período. Se você me ajudar a vender, eu te dou mais tanto por cento. Se você fizer isso, isso, isso e isso, eu te dou mais tanto por cento. Você para matemática agora. Falar em personalizado da Ariali, olha que gracinha que eu ganhei hoje, gente. E fui fazendo essas coisas todas, aí fui falando com ele. Eu falei assim, você acha que para o teu pai tirar um salário para um funcionário é fácil? Não é. Você acha que para mim tirar um salário para mim é fácil? Não é. Só que assim, eu tenho que te ensinar valores básicos para você conseguir conquistar esse PC Gamer. Aí eu virei para ele e falei assim, lembra aquele cineminha com teu amigo? Lembro, mamãe? Pô, foi maneiro pra caramba. Quanto que a mamãe te deu? Ah, mamãe me deu quanto? Quanto que você me devolveu? Nada. Uma saidinha. Lembra que você foi jogar bola em tal lugar, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia e pediu dinheiro do lanche? Quanto que você ganhou? Ganhei R$ 40. Quanto que você me devolveu? Mãe, não sobrou nada. Poxa, R$ 40. Aí você vai mostrando que, tipo assim, vai sair hoje pra almoçar fora. Vai sair hoje pra fazer isso. Cara, a gente às vezes gasta com coisas supérfluas e a gente não gasta com a gente. Porque a gente acha que, no final, o supérfluo virou a gente e o que não é Nós viramos importante- o supérfluo, Exatamente. infelizmente. Rapidinho, a gente foi acostumado num sistema de dar o melhor para os outros, né? Sim. Colocar a melhor louça, a melhor roupa de cama, o melhor copo, Sim. melhor A xícara do Né? café tem que ser servida quando tem na visita. visita, o melhor pedaço de carne. Na minha casa, no tempo do meu pai era assim. A dona da casa comia o que sobrava. O pé Sim. da galinha, não conta o pé da galinha. Não, vou colocar aquele É pedaço colágeno, tá? Por colocar favor, aquele mas pedaço não de consigo. peito para visita. Então a gente foi se deixando para depois. A gente acha o melhor é para os outros. E até na nossa cabeça, não. Eu em primeiro lugar, eu sou prioridade, não com egoísmo, mas com Uhum. sabedoria. Sim. Me dá o melhor. E a gente foi criado nesse sistema. Acho Ai, que me enraizou um pouco até. mas eu tô cortando raiz. Eu tô, também. eu já- tô... Ah, eu já cortei, eu só tomo Corta, água na corta. taça. Corta pra Porque eu sou chique, porque eu sou chique. Não, porque eu mereço melhor. Mas é aquela questão, por exemplo, a gente dentro de casa tem um copo americano, a gente usa. A visita chega, é taça. É a taça, pois Cara, é. Luciana, você realmente... E assim, a gente tem que quebrar esse paradigma. Por que que a gente não pode se dar o melhor? Por que que a gente não pode se cuidar? Por que que a gente não pode se amar em primeiro vou lugar? guardar a melhor roupa pra quando eu sair, pra uma ocasião especial. Aí morre e não usa. Exatamente. Essa Vai roupa, usar no caixão. essa roupa eu comprei anteontem. Falei, vou usar numa Eu ocasião coloco especial. tudo pra jogo. É. Mas tem que ser, tem que ser. E olha, é importantíssimo a gente saber isso, porque assim, cada vez mais a gente vai ser mulher de sucesso quando a gente se priorizar. E a gente vê que a gente, pô, qual é o seu sucesso? Cara, só em estar viva hoje pra mim já é um sucesso. Qual a ocasião especial que eu vou usar essa roupa? Hoje, Tô agora. respirando. É, Exatamente, verdade. é isso, Lu. Exatamente, É é verdade. agora. A ocasião especial é o Comprei agora, essa é roupa o de ontem, hoje. eu vou usar que dia? Sim. Hoje. E sabe o que que vocês falaram? A fala de vocês duas se encontrou muito num ponto. É a vocação de cuidar, né? Ela cuidou dos filhos, depois ela se redescobriu e foi cuidar de outras pessoas. Você sempre cuidou de outras pessoas, foi cuidar do seu filho e depois voltou a cuidar de uma maneira diferente das outras pessoas. A mulher tem o DNA do cuidado. A mulher tem isso nela. Só que muitas vezes a mulher se negligencia de aplicar nela mesma aquilo que é mais natural da essência da mulher, que é o cuidado. Ela tende a cuidar do outro, ela tende a fazer tudo pelo outro, mas por ela mesmo, ela doa tão pouco, ela cuida tão pouco, né? Então eu acho que esse podcast de hoje ensina muito pra gente sobre autocuidado, sobre se olhar melhor, sobre dar a mão em outras mulheres, né, ser mais próxima de outras mulheres, que a Ariali falou uma coisa que é muito importante. Às vezes as mulheres se sabotam. E esse movimento, ele traz uma coisa linda, que é que mulher- inverter essa Que mulher não é roda. amiga de mulher. Não. Mulher tem inveja da Não. outra, né? Isso era. Sororidade, a palavra É, sororidade. tem que Se colocar no motivar. lugar da outra. Tem que se colocar no lugar da outra. Às vezes a outra só precisa de um Tipo assim, incentivo. Eu não conseguia abrir uma sala, um espaço, mas a minha amiga conseguiu. Que bom. Que bom. É você verdade. comemorar, né? Que As amigo de conquistas da verdade não outra. é aquele que enxuga suas lágrimas. É, mas assim, É cara, o que viva com as suas vitórias. cara, mas aí você vai parar pra pensar assim, cara, isso é extremo, assim, inveja. Gente, inveja, eu tenho de que tem unha feita, cabelo lindo, 40 anos. Não tem nada
eu tô feliz pra cacete porque ela tá feliz. Exatamente. Entendeu? Se a gente vê a conquista do outro e se sentir na pele, sabe? Essa questão de competição feminina é uma coisa que ficou lá atrás, porque acha que tem tá que ficar lá envolvido. atrás, não, e, tem que assim, existir. isso é uma questão que está no patriarcado, que a mulher tem que competir com ela para ter um melhor homem. Gente, pelo amor de Deus, mulher sabe viver sem homem. A gente opta por viver com eles. É escolha nossa. Mas, assim, tem que quebrar paradigmas de, tipo assim, dependência emocional e afetiva. Não, nós conseguimos, mas nós optamos, nós queremos, nós escolhemos. Só que se tiver que escolher alguém hoje, aí eu tô com a Luciana, eu vou escolher por mim. Teve um dia que eu brinquei com meu marido assim, eu falei, ó, tava uma semana de muitas decisões, aí eu brinquei com ele, falei, tô tomando decisões, né? Oh, meu Deus! Ele olhou assim, falou, o que você quer dizer com isso? Eu falei assim, Cuidado, hoje eu falei assim, Bem tensa. eu falei com ele assim, hoje eu estou com você, mas amanhã eu posso decidir não estar. Não, mas a minha filha chegou para mim e falou assim, mãe, dirige o carro. Eu falei assim, não, hoje o papai vai dirigir. Ele, mãe, mas e se meu pai morrer? Como é que você vai fazer da sua vida? Eu falei assim, minha filha, aí, 5 anos, tá? Mas gerou uma polêmica dentro do carro, que depois ficou aquele Casos de família. cri, né? Aí eu virei para assim, minha filha, a sua mãe sabe muito bem o que vai fazer se seu pai morrer. É vida que segue. Eu vou ter que juntar, levantar meus paninhos de bunda, levantar as manguinhas da blusa, trabalhar e seguir em frente. Agora, eu não sei o que o seu pai vai fazer se a mamãezinha aqui morrer. Aí ela olhou pra minha cara. Ele vai pra minha avó. Eu falei assim. Simples assim. Ela olhou pra cara dela assim, eu falei, Maria! Eu falei, você vai deixar? Continua dirigindo o carro e vai embora. Segue. E assim, sabe, porque assim, a gente tem sempre que estar dando resposta, mostrando, mas a gente é capaz. A gente é capaz de muita coisa. A gente, na verdade, é capaz de tudo. É só a gente não se sabotar. Do mesmo jeito que eles também são. Né? Eu sacaneio muito meu esposo, porque assim. Ele descobriu a minha fragilidade na doença, porque então a mulher forte que aguenta tudo, que faz tudo, que não deixa problema para resolver depois. Cara, eu descobri que estava com uma artéria do ventrículo esquerdo totalmente obstruída em agosto. Em setembro eu fiz uma ponte de mamária de peito aberto. Então, assim, 1 mês de cama sem poder fazer absolutamente nada, porque eu não poderia infartar. Se eu infartasse, correria o risco de eu morrer ou de eu precisar de um transplante cardíaco. Então eu virei para ele e falei: se vira, filhinho. Se vira, eu não posso pegar peso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, claro. Fizemos a cirurgia. Ele ficou 1 mês. 1 mês. 1 mês. Ficou 1 mês sendo o homem e a mulher da casa, porque ele tinha que cuidar das crianças, ele tinha que cuidar de mim, ele tinha que fazer almoço, tinha que fazer jeito. A gente teve uma rede de apoio maravilhosa, eu não posso esquecer ninguém, por isso que é melhor eu não falar de ninguém. Só que assim, foi na doença que ele descobriu como a casa funciona sem mim. Entende? Então, assim, não precisa chegar na doença. A gente tem que ser suporte um do outro no dia a dia. É verdade. Na vida. E assim, as mulheres são sobrecarregadas porque a gente não se permite mostrar nas nossas fraquezas o que a gente não consegue. E quando a gente apresenta o que não consegue, é desleixada, é isso, é aquilo, lá. E na verdade não são. São mulheres que tentam se vencer todo dia e lutam todo dia para estar um pouquinho melhor do que ontem. Né? E essa questão do autocuidado, da massoterapia é muito importante, porque salvam vidas. E assim, a questão do autocuidado, nós estamos prontas para essa próxima fase. Estamos Contem comigo. prontas para essa próxima fase, porque assim, como todas nós falamos, é muito fácil a gente cuidar dos outros. E a gente tem um bloqueio do tipo, não posso cuidar, fazer um autocuidado. A clínica de estética, então quer dizer que você não vai deixar as rugas aparecerem? Quer dizer que você vai fazer isso, isso, isso? Quer dizer, então, que agora você vai ser fake? Não. Eu, por exemplo, não suporto a minha papada. Para mim é uma coisa que, olha, eu tô aqui assim, eu já tentei fazer massagem, já passei pedrinha. E assim, eu procuro muito, por exemplo, a clínica para fazer isso. A pessoa fala assim, você vai para a clínica de estética? Eu falo assim, gente, você tem que, às vezes, se sentir bem com o seu corpo. Se não tá te fazendo bem, você tem que correr atrás daquilo que te faz. Não é ser fake, mas é poder ajudar além, sabe? É poder fazer um tratamento que te diferencie. Talvez seja ruga, pé de galinha,
Mas, assim, a gente tem que aprender a quebrar os paradigmas do que é estética de verdade, do que é se sentir bem, do que a massoterapia é além, sabe? Não é só pegar e vai destravar a coluna, não, vai cuidar de um corpo inteiro, relaxar um corpo inteiro. E a gente é uma máquina. Se a gente parar, a gente enferruja. Verdade. Né? É verdade. Meninas, nosso tempinho, Dona Paty já avisou que tá curto. Eu queria que vocês dissessem também aonde que as pessoas podem adquirir o livro, né? Como que as pessoas fazem para adquirir o livro, que é importantíssimo. Sim, então. Vocês podem adquirir o livro com qualquer uma das coautoras, tá? Ou pode entrar em contato também lá no Instagram, Mulheres de Sucesso. E entrar em contato no Instagram. Não sei se a gente pode deixar o nosso também por aqui. Pode. Que aí qualquer coisa pode chamar por lá, né? Sim. Acho que é isso, né, É. Lu? Com a Fernanda, O Oliveira. livro você pode adquirir com qualquer coautora, Uhum. né? É um livro universal, assim, você pode adquirir com qualquer uma. Então, assim, ele tá saindo a R$ 65. Isso que eu ia perguntar o valor. Lindo, assim, tá um valor incrível. Não é preço, tá um valor Aham, incrível. sim. Pode adquirir comigo É um ou com a investimento Jaque. também. Assim como um investimento em nós, é um Aham. investimento para cada mulher que lê também. Um Sim, investimento sim. nela mesma. Sim, é verdade. E, gente, Gente, muito obrigado por terem estado aqui conosco. Muito obrigado por vir falar do livro. Eu acho que, assim, além do livro, muito obrigado pela experiência da vida de vocês, partilhar a vida de vocês com a gente. Isso. Porque, assim, lembra que a gente falou nos bastidores que, às vezes, as pessoas que sentam aí vêm acordar a gente que está aqui. É uma troca. É por isso que a gente vem, assim, e fica tão encantado com a vida de vocês. Porque, assim, a troca, ela é tão bonita e tão verdadeira que motiva a gente a ser melhor. Sim. Obrigado por trazer o livro, obrigado por trazer esse movimento, ser representante desse movimento. Sim. Sabe? E que outras mulheres possam ser alcançadas por esse movimento também. Dá Né? licença. É... O livro aqui, Mulheres de Sucesso. Aqui, ó, gente, ó. É a edição número 4, hein? Edição número 4. Então A quer dizer gente- que tem outras anteriores também que Sim, sim. você pode adquirir também. E, gente, o mais importante, estaremos aqui na próxima semana. Uhum. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse podcast vem justamente falando disso. De ninguém solta a mão de ninguém. Parabéns, meninas, por essa partilha, porque realmente foram conexões que inspiraram. Hoje essa conexão fechou. Sim, fechou. Fechou. E com certeza deveríamos ter outras A Jaque falou edições. assim, é o primeiro podcast dela, né? Eu já participei de alguns, e ela falou assim, Lu, ela tá aqui suando. Agora eu já tô Nem parece, nem parece. Acho que eu ficaria mais umas horas. Todo mundo gosta. Todo podcast com você. Eu fiquei mais tranquila que eu vou com você, que você já foi em outros e tal, sabe como é que é. Então eu tô mais tranquila. Eu falei, calma, respira. Querida, É isso, seja ninguém você. solta a mão de Não. ninguém. É isso aí. Seja você. O que você falou pra ela, seja você. ouse ser você. Exatamente. Ouse ser você. Gente, ouse ser você. Ouse ser a sua melhor versão. Fiquem com Deus e até uma próxima. Beijão, Ó, nosso gente. brindezinho, ó. O meu tá vazio, mas tá valendo. Aqui, gente. Tchauzinho. Até uma próxima. Tchau. Tchau.